Os casos de possessão interconsciencial, que tem parapsiquismo, parapatologia, etc., ali no fundo tem um amor-ódio, quase. Você está entendendo? É um amor possessivo. Eu queria entender mais como é que a intrusão ela traz para essa questão do egocentrismo. Como é que a pessoa intrusiva... né? O problema todo é o seguinte, o egocentrismo, até um certo ponto, ele é super necessário para a criança. Se ela, por exemplo, não tiver uma certa defesa de si mesma, ela não consegue resistir às coisas. Ela vai se atirar num buraco, ela vai queimar-se no fogo. Então, veja, o problema da pessoa se defender é um processo egocêntrico. Então, isso é instintual, é do instinto. Agora, o que é errado? É a hora que a pessoa já tem lucidez, ela é adulta, madura, experiente, e ela continua tendo essas reações infantis instintuais, quer dizer, de instintivas, vegetativas, de bicho. Por isso, o egocentrismo que fica com o adulto é totalmente patológico, é uma das piores coisas que tem. Agora, por exemplo, aqui, o egocentrismo que a gente ainda pode falar, que ainda existe um pouquinho, ou vamos dizer, o mais pronunciado, que aparece mais, é principalmente o cotoveloma, que é a melindra, suscetibilidade, uma certa mágoa, um ressentimentozinho, entende como é que é? Essa falta de alguma coisa, se a pessoa tem carência de alguma coisa, vamos colocar como exemplo financeiro, né, que é uma coisa, ela fica mais egocêntrica naquilo, porque ela ainda está precisando se defender naquele setor da vida. Sim, mas veja, isso não é bem egocentrismo. É um processo de discernimento. O pé de meia todo mundo precisa. Isso aí é uma coisa séria. O pé de meia é uma das coisas da metoptata. Essa questão que o senhor está falando do cotoveloma, muitas vezes é pela própria carência da pessoa que não tem aquilo que o outro tem. Sei, mas isso é inveja. Isso aí já é outra coisa, é outra patologia. Você já desviou para outra. O negócio é ficar aí. Agora veja, em parte você tem toda a razão pelo seguinte, o egoísmo é o pai, a mãe e toda a árvore genealógica, o pomar genealógico da pessoa em matéria de patologia. Tudo deriva dele. O filho mais, vamos dizer, o primogênito, o primeiro que apareceu, é o orgulho. Esse é o mais sério deles. Então, o orgulho deriva diretamente do processo egóico. Agora, o ego, não tem jeito, o ego é a sua consciência, quer dizer, a sua personalidade, a situação toda que está aí. A pessoa tem que pesquisar isso tudo. Então tem o nível do egocentrismo sadio, que é aquele da própria pessoa, ela se preocupar com ela. Não, e quando passa disso que a pessoa já... Mas esse egoísmo sadio, você não precisa nem tocar muito no assunto. Pelo seguinte, a fraternidade supera isso tudo, ultrapassa, melhora. Entendeu? A coisa é diferente. Sim. Agora aqui também na fatologia... O senhor fala deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4... Não, eu estou vendo que o Sérgio está aí. Ele veio porque eu estou estudando o intercriminis e a metoptata, por isso ele apareceu lá. O cara está assumido, materializou-se nessa dimensão. Mas como é que é? Aqui na sexta linha, na fatologia, os ciúmes amargurantes de sábado à noite. Sim. O que você está querendo? O que é isso? Ciúmes amargurantes de sábado à noite? O que eu sei? Quem é que quer explicar isso aí? Quem é que quer explicar? Por favor. Sábado à noite, geralmente, é o que internacionalmente, desde o século XX, quer dizer, o século passado, o povo vai fazer as saídas. Então, o processo. Hoje o nome é balada, mas o nome não é esse, não. Então tem de tudo no sábado à noite. É quando as pessoas se encontram, vai ao clube, vai à boate, vai ao pub, vai ao bar, vai à festa, vai a isso, vai aquilo. Entendeu? Olha, hoje a gente pode falar nisso, que hoje é domingo, né? Sábado foi ontem. Agora, foi ontem, sábado, ontem que é o problemático. Por exemplo, é nesse sábado quase sempre que cria problema.
Às vezes pode ocorrer de sexta para sábado, mas geralmente é no sábado. Por exemplo, nós estamos aqui na Rua da Cosmoética. Esse nome foi nós que arranjamos para colocar aí. Eu mesmo dei o nome de Rua da Cosmoética porque nessa rua, aqui nessa área toda, é onde aconteceu todas as coisas aí na esquina ali, ó. Quando passa aqui a estrada, a antiga estrada lá de Guarapuava, junto com essa que passava aqui para ir para os sítios. Então aí, todo processo de sábado tinha alguma coisa. Toxicomania, gente que jogou fogo nas coisas, carro que bateu no outro, gente que desovou alguma coisa na esquina e outras coisas mais. Tudo isso era geralmente sábado à noite. Você está entendendo? Outra coisa, uma boa parte das blitz que eles fazem de trânsito nessa área, elas ocorrem no sábado. Faz mais ou menos umas 3 semanas eu estive na cidade, quando eu voltei tinha uma blitz aí. Os caras parando todo mundo. E outra coisa, os guardas nossos, todo mundo estava sabendo disso, a turma que faz a ronda, sabendo tudo. Por quê? Havia contrabandista de tóxico que estava passando por aí. Então eles estavam pegando o povo. Sábado à noite. Tá certo? Então o processo todo é esse. Agora, tem uma série de filmes sobre sábado à noite. É só você procurar pelo tipo de sábado que você vai ver. Os embalos de sábado à noite. Então os embalos é que são os mais falados. Entende? É aquela expressão, porque hoje é sábado. Não, o negócio hoje é sábado é outra coisa. Na televisão é assim. Olha, o anúncio é esse: vocês compram essas camisas porque é só até sábado. Só até sábado. E eles falam isso. O supermercado está vendendo 40% de desconto. Só até sábado. Só até sábado. Isso é técnico. Né? O Valdo, essa sinóia aqui, procurei tudo quanto é dicionário, inclusive técnico. Aí não achei. Agora, senhora, aí você te vira. Você já anotou aí. Então você já anotou o que a gente está falando com isso, né? Agora... Olha, esse aí é o verbete 1240, tem 3 páginas, 42 logias e 8 máximos. É isso mesmo com vocês? 8 máximos? Não tem nenhuma fatologia. Então tá. Agora, outra coisa. O egocentrismo, ele é neutro. Embora aqui... A maioria aqui esteja... Não, eu tenho que falar que é neutro, porque quando nós nos referimos às crianças, à parte infantil, ele é neutro, né? Agora, ele é bom. Ia perguntar isso, quando ele é positivo, porque aqui tem alguns exemplos. Pois é, positivo seria o problema, por exemplo, da infância. A criança que se... Só da infância. Dentro do struggle for life, quer dizer, a luta pela vida, ela se preserva. Então, há a sobrevivência do mais apto. Entende? Do mais, vamos dizer, predisposto ao problema da evolução. Isso uns ajuda os outros. Mas aquilo também de cuidar do ego, né? Positivamente, até para assistir, para o papai também não... Nós jamais podemos esquecer do ego. Agora, o problema é não ficar só em cima dele e só trazer e puxar a brasa para a sardinha do ego, entende? Tem que pensar na sardinha do vizinho. É o jeito, é a saída. Agora, outro dia que se falou que quase tudo, não sei, uma parte grande de toda a patologia é egocêntrica. Você podia estender isso? É egocêntrica e de um modo psicossomático, ou seja, é um processo de desejo, de emoção e de sensação animal. Então tem muito ainda na estrutura da reação da personalidade, tem muito ainda de instinto. É o processo do proto-reptiliano. Entende? A consciência proto-reptiliana. Aí entra a consciênsula, entra a Robex, que é a robotização existencial. Agora, o egocentrismo, nós temos que estudar isso, porque nós não podemos fugir disso. Outra coisa, o seu ego, ele é imperecível, ele é eterno, ele é imortal, ele é indefinido. Ele não tem ele não é finito, ele é infinito. Agora, por isso que o negócio mais sério que tem aqui na nossa vida é o paradoxo de você ter uma consciência infinita dentro de um corpo finito. Isso aí é um problemão.
É isso que cria mais problema. Mas veja, é isso que faz a pessoa deixar o egocentrismo infantil e caminhar para um altruísmo adulto, maduro, amplo. A resistência lá do Descartes é finita. E daí ele colocava aqui. Hoje eles falam também em resiliência, que é o processo também disso aí. É a vida. Valdo, mas fala. Aqui, em relação ali, 10ª linha, mecanismos de defesa do ego. Até um certo ponto, a psicologia explica o lado necessário, às vezes, de alguém utilizar esses mecanismos. Os mecanismos são necessários, às vezes, porque também nós temos, a psicologia também gosta de falar, nas coleiras sociais do ego. Quando a gente fala em mecanismos de defesa do ego, é bom lembrar das coleiras sociais do ego, que existem em cima da pessoa, que ela fica presa. Então, ela, às vezes, tem que se defender socialmente perante as coisas, e às vezes as defesas são muito assim, superficiais, bobinhas, infantis. A pessoa não arranjou outra saída, outra justificativa, outra desculpa, outra vertente para ela escapar. Então fica nisso. É a chamada escotilha de fuga. É o jeito da pessoa sair. Saiu pelo ladrão. Às vezes até para não enlouquecer, utiliza. Às vezes é o que a pessoa arranjou, né, na hora, é o melhor para ela. Para não dar um surto grande devido ao choque que às vezes ela recebeu. Agora, tudo isso é de base emocional na hora, né? É o processo. A gente tem que dar o desconto para essas coisas e entender a pessoa, compreender, ajudar. Nisso aí é muita gente em torno da gente com necessidade, com carência, que precisa de assistência realmente. Tem muita gente assim. É a vida. Agora aqui, por trás da maldade existe sempre um transtorno mental. Como a psiquiatria aborda tal questão? Olha, se você for olhar, toda maldade não tem razão de ser, porque é uma falta de lógica e de racionalidade, falta de discernimento numa pessoa que é má. Isso é bobagem. Porque tudo no cosmos, se uma pessoa já tem alguma noção da realidade, conflui para fazer harmonização, para o equilíbrio, para fazer a potencialização da força dos elementos que originam aquela força. Então, tudo que a pessoa faz que vai contra essa realidade, ou seja, um problema anticosmoético, mostra que tem uma doença, há um desequilíbrio, é um transtorno. A pessoa saiu da pista principal da própria evolução dela. Agora aqui, continuando. Com relação ao egocentrismo, esse é um componente predominante nos casos de timidez excessiva. O tímido é necessariamente um egocêntrico? Não, nem sempre. O tímido geralmente é uma pessoa que às vezes sofreu repressão demais e com isso então ela se tornou tíbia, débil, covarde, pusilânime, medrosa. Ela sofre mais de paura. Conforme o caso, mais é a paura. É o medo. Então é o medo disso, o medo da ridicularia, dela passar por ridículo, o medo dela ser João Bobo ou Joana Boba. Quer dizer, então, ela faz força para evitar essas condições que a molestam, ou que aborrecem, ou que criam desajustes que não são agradáveis, né? Então, isso aí é que é a situação. Agora, o que nós precisamos é de estudar, e junto com o estudo fazer muito autorreflexão sobre essas coisas. Se qualquer um aqui começar a refletir sobre se ainda comete algum deslize do ponto de vista de muito egocentrismo, se a pessoa começar a refletir, ela vai ver que tudo isso é tolice, tudo é bobagem, tudo é um erro, não tem jeito. Então, hoje nós já temos, nesse nível nosso, principalmente com o curso intermissivo que a gente teve, nós já temos um nível de autodiscernimento que está despontando. Quer dizer, esse autodiscernimento, ele amplia a nossa compreensão, a coisa aprofunda, e a gente caminha para isso que nós chamamos aqui todo dia de cosmovisão. A cosmovisão é que leva para o generalismo,
que leva para o atacadismo consciencial, que leva para a pessoa estudar o detalhismo, para às vezes ficar livre do detalhismo. E detalhe, daquela parcela insignificante que ele tem que desprezar, e ver o essencial, aquilo que está lá, que é a coisa mais séria. Agora, é muita gente que tem o nó górdio e o busilis através de uma coisa insignificante. Quanta gente não se mata aí até hoje ainda, jovens, às vezes pessoas de uma certa idade, devido a uma discussão boba de futebol no botequim. Mas é uma tolice. Que coisa mais burra do que esses hooligans, que fica aí torcedor de time de futebol se matando uns aos outros. Isso é loucura. Agora você veja, tudo é um processo que as hordas de mega assediadores extrafísicos estão tudo em cima desse povo, para chupar energia, por isso que eles se matam uns aos outros. Todos são vítimas, presas. Estão ali, inermes, eles não estão sabendo o que está acontecendo, eles são a maioria inconsciente da realidade. Né? Então isso é terrível a gente pensar, né? Por aí. No nosso nível, o que denotaria mais esse egocentrismo? Porque é quando a pessoa pede menos para ela, já começa a fazer mais. O que não, o egocentrismo aqui ainda são naquelas pessoas, principalmente, que eu estava falando aí sobre o processo da monarquia, etc. tal, feudalismo, por exemplo, que elas ainda, querendo ou não, ainda não conseguem viver sem concorrência, sem competição. A hora que entra o processo da concorrência, vem o problema da inveja, vem as comparações negativas. Veja bem, eu vivo fazendo comparação, eu vivo fazendo cotejo, eu vivo fazendo paralelismo, eu vivo fazendo confronto, eu vivo estudando aqui com vocês antagonismo. Mas o que a gente pretende com isso é alcançar o objetivo de esclarecimento, para a pessoa ficar livre do processo patológico que inclui nisso. Agora, essas pessoas, quando fazem isso, elas estão incluindo ainda a parte patológica da inveja, da concorrência, de querer puxar o tapete. Isso não é isso que eu queria chegar, não é uma questão de uma carência profunda que a pessoa não consegue... Não é bem carência, às vezes o processo... Não é não. Eu não acho que seja tanto assim, não. O que eu acho mais é um problema mais de hábito milenar que a pessoa tem, por exemplo, dentro da área do belicismo, uma área de competição bélica, era militar, a pessoa está habituada com aquilo, ainda não sabe conviver numa harmonia grande. Geralmente essas pessoas precisam de gastar energia, para isso a gente indica, esse é que deve ser os praticantes de futebol, de esporte, disso e daquilo, entrar em competição, entendendo? Que é o jeito. Isso aí substitui o militarismo, a guerra deles. Tudo é egocêntrico. Porque o processo todo é esse. Por exemplo, jogo é a mesma coisa. Quando a pessoa não quer participar de um esporte, a gente fala com ela, arranja um jogo. Se é um intelectual, a gente fala, vai jogar xadrez. Se não for xadrez, vai jogar dama, vai jogar carta. Isso, às vezes, é uma saída, não é a saída ideal. Você está entendendo? Porque tudo é a ludopatia, isso tudo também ainda é doença. Jogo excessivo é doença. O próprio bingo que eles estão querendo agora normalizar e institucionalizar e colocar a coisa aberta no Brasil, cria muita gente doida nisso. As pessoas que, por exemplo, passaram por esse processo de monarquia, de vidas, e que estão hoje na conscienciologia e têm essas questões, elas têm como superar isso, né? Não, isso aí é coisa fácil, né? Ainda é como nós falamos, a medicina sai na diurese. É o processo de muquitose, sai no esgoto. Porque é coisa mais superficial. Se a pessoa ela começa a ter resultado nos seus esforços com a programação existencial, isso tudo aí se torna secundário. Então a priorização, o que ela deve priorizar é na questão APROEX, né? A tarefa dela existencial, e ser mais assertiva dentro daquilo que dá motivação para ela, né? O trabalho, o lazer aqui. E ela fazer a conjuminação, ou seja, juntar, fazer a confluência, a união do Mater Pensene, do maior atributo consciencial que ela tem,
do mega trafor que ela acha que ela é possuidora, das tendências básicas da personalidade dela, enfim, daquela essência que constitui, vamos dizer assim, o corpus de opções, ou, vamos dizer assim, aquilo que a pessoa admite. Você está entendendo? Porque o problema todo é a pessoa fazer a experiência para ela se posicionar. Por isso nós falamos, sem o princípio da descrença ninguém chega nisso. Com o princípio da descrença ela se posiciona, com isso ela melhora, ela se declara dentro do universo do amplo da sociedade, ela declara qual a posição. Dentro desse jogo da vida humana, ela vê qual a posição que ela vai julgar. Ela está julgando, que ela quer manter a posição. Então isso ajuda. Então seria o trabalho, o resultado desse trabalho dentro da Proex. É nessa hora desse exame que entra o processo do conscienciograma, o cosmograma, o mecanismo de defesa do ego, que tem aí uns 12 tipos de defesa do ego que a pessoa tem que estudar. É o processo essas coleiras sociais do ego, que eu estava falando também da sociedade. Isso tudo tem. Então, quando a pessoa começa a ter uma visão disso, ela vai ver que ela é muito mais complexa do que perder tempo com essas ninharias, que é uma coisa muito pequena. Entende? Então, por exemplo, a pessoa, o paradoxo patológico maior é justamente esse. É a pessoa que pensa que ela é grande demais e ela está se preocupando e se matando, porque isso faz mal para ela, ela vai somatizar isso e mexer no corpo, e vai pegar nos lugares de menor resistência do corpo, dos órgãos, dos sistemas do corpo dela, ela vai alcançar doença, mazelas, transtornos, distúrbios. Você está entendendo? Então veja, esse é que é o paradoxo pior que tem, é o chamado paradoxo patológico. É a pessoa que se sente exaltada, como se fosse imensa, uma grande personalidade, de uma grandeza absoluta, uma gigante do século, e ao mesmo tempo preocupada com uma ninharia, que às vezes nem o subhumano está preocupado mais com isso. Você está entendendo? Isso é que é o paradoxo pior. Agora, é lógico, entre nós aqui já não tem tanta coisa mais assim, porque a pessoa já recebeu muitos esbregues. Começa pelo mega esbregue, que é o curso intermissivo. Isso aí faz a pessoa vir, ela vem um pouco tonta nessa vida. Pela primeira vez, vocês estão tendo uma vida que vocês chegaram um pouquinho assim, grogue. Está entendendo? Para ver como é que é. Que antes chegava com a corda toda e com a faca na mão, ou uma metralhadora, né, quando tinha. Agora a coisa já é diferente. Eu desejo agora que todo mundo venha assim, ó, igual ela, tá vendo lá? Agora, igual ela lá, olha lá, igual ela lá, igual ela lá, igual ele lá, ó. Com a caneta na mão. A caneta, ou seja, a pena é superior à espada. O Voltaire já falava isso há alguns séculos. De modo que hoje nós estamos materializando essa condição. Veja, é muita gente com... Ainda tem uma coisa mais avançada que o Voltaire não conheceu. O teclado é superior à bomba atômica. Isso é melhor do que falar que a pena é superior à espada, né? Nós já avançamos um pouco. O teclado do monitor, do computador, entendeu? Do CPU, é superior à bomba de hidrogênio. Então o negócio mudou. Professor Val. Sim. Aqui em cima, na letra B de dado. Sim. O senhor falou aí na questão da Magali, com relação às pessoas da monarquia, do feudalismo, que participavam mais da parte bélica, depois citou dos esportes. Com relação à parte financeira, o miserê também é egocêntrico, né? É. Agora, o miserê é porque a pessoa, às vezes, ela sofreu muito dentro do processo da plebe. E aquilo criou uma cicatriz muito forte lá e ficou as brasas debaixo da cinza. Quando ela chega aqui, ela ainda não conseguiu esconder aquilo. Muito embora o restringimento físico faz a pessoa esquecer
quais foram os causadores daquilo, quem é que foi que fez mal. Às vezes está tudo dentro da mesma família nuclear, tudo mesmo sangue, mas mesmo assim, dentro dela, a coisa é tão grande, revoltante, tão forte, que aquilo vem, supita, vem à tona, aflora e cria problema. Agora, nós todos temos que estar de olho nisso. Uma coisa muito interessante que eu chamo a atenção de vocês, eu já no Centro da Consciência Contínua falava isso. Quando você for apresentado para uma pessoa que você nunca viu nessa vida, é a primeira vez, veja as reações que você tem com a pessoa. Que às vezes são essas pessoas que os amparadores trazem para dar o clique, para dar o avanço, para dar assim a potencialização do processo da programação existencial da pessoa. Você entendeu, né? Vai ver aquela pessoa que você acabou de conhecer. Onde é que eu coloco dentro da minha holobiografia? Qual a caixinha que eu ponho? Quem é essa pessoa? Lembre-se, nós nunca encontramos com a pessoa a primeira vez. Nós sempre já vivemos com as pessoas com quem nós encontramos antes. Toda pessoa tem milhões de consciência no seu grupo evolutivo. Então, isso tudo faz pensar. Tá certo? Agora aqui, é comum encontrar um professor de conscienciologia com abordagens diferentes. Observe que há alguns que fazem uma abordagem mais trafarista e outros mais traforistas. Quais seriam os prós e contras de cada uma dessas abordagens? Como é a questão da amparabilidade e da assistência em cada uma das abordagens? Olha, o problema melhor que existe na vida humana, e que isso também nos envolve e é positivo, é a desigualdade das experiências. O processo nosso de nós sermos conscientes, né, de multifacetas, isso aí ajuda demais as pessoas. Então, quando você encontra essas abordagens, as pessoas estão todas em evolução, elas estão estudando. Tem certos assuntos que são um pouco programáticos, complexos, que, vamos dizer assim, mais sofisticado, que existe mais estudo. Tem professor que às vezes tem 6 meses, tem outro que tem 6 anos. Então isso varia de acordo com a experiência. Quanto mais aula o professor dá, mais experiente ele vai ficar. E ele vai encontrar cada vez mais com alunos e vai se tornar mais dono daquele assunto que ele expõe, o que ele está ministrando nas aulas, de modo que isso é mais do que normal. Agora, uma coisa muito séria que a gente tem que perceber é o seguinte: cada professor desse, como cada aluno que esse professor tem, é uma cobaia. Uma cobaia evolutiva para nós todos, não é só para o professor nem para o aluno. Nós todos somos cobaias recíprocas, mútuas. Isso aí nos ajuda demais. E o melhor da história é que ninguém é igual ao outro. Nós somos diferentes. Então, relaxe, aproveite, tire partido dessa situação. Através disso você vai ver que o amparo varia de pessoa para pessoa. E o amparo de função, ele se fixa através de uma ficha de trabalho. Quer dizer, tudo depende, na evolução, do alto esforço. Como a consciência pode se manifestar no cotidiano com quase total predomínio do mental soma? Como fazer isso na prática? Pode ser conseguido diretamente pelo pensene? Não, eu não acho que seja não. Para manifestar com o mental soma, precisa a pessoa vivenciar isso. Eu procuro fazer isso. Mais da metade do meu dia eu vivo mais pelo mental soma. E eu garanto para vocês, e sou capaz de provar isso. Se a pessoa não admitir, eu colocar comigo, do jeito que eu fazia no Rio, colocar a pessoa comigo 2 dias, ela vai ver a minha vida, se ela aguentar. Vamos ver como é que fica. Agora tem que aguentar tudo. A hora que eu for dormir, a pessoa também vai dormir. A hora que eu acordar, a pessoa vai acordar. A hora que eu for trabalhar com o computador, ela também vai. A hora que eu for fazer isso, ela também vai ficar aí. Eu vou observando tudo. A gente dá um jeito. Alguma coisa acontece. Então, veja, o problema não é só teórico de mental soma, não. É de vivência com o holossoma.
Sim, não, o meu. O turno intelectual. E tem também o dia matemático. E agora tem um outro que eu ainda não trouxe aí, que é a vida matemática. Esse é pior ainda. Esse é para colocar a cereja do bolo diretamente para o... Você sabe para quem, né? Meu direto amigo, né? Valdo, então, voltando ao processo do egocentrismo dentro da monarquia, eu estava pensando assim, é óbvio que toda pessoa que estava na monarquia, ela tinha egocentrismo porque o contexto mesmo era esse. Só que nós tivemos um curso intermissivo. Então esse curso intermissivo nos deixou um pouquinho melhor, menos egocêntricos, para venir nesta vida um pouco mais pensando nos outros, pensando mais no processo da assistência. Mas exatamente o que foi o que nós trabalhamos nessas últimas vidas na monarquia que permitiu, dentro desse contexto do egocentrismo... Fazer o curso intermissivo? Exato. É porque é um conjunto de condições. Esse conjunto de condições, a primeira coisa mais séria é o processo mental somático. O nível de conhecimento que você alcançou com isso. Conhecimento que eu estou falando com um certo abertismo da monarquia. Que se você fosse ainda muito carregada com monarquia, você não admitiria o curso intermissivo. Devido a essa abertura consciencial mais ampla. Agora, junto com isso, o nível também de emprego da assistência direta ou indireta, mesmo que foi populista, ou de algum processo político mais sério, mas que a pessoa fez. Então, na ficha evolutiva dela, esses dados é que pesaram mais. Agora, outra coisa, existe aí uma espécie assim de pedra de toque, ou vamos dizer de metro de medida da consciência que os evoluciólogos serenões usam, que mede aquela média útil da pessoa em matéria de abertismo. Se aquela média chegou num certo ponto, o abertismo consciencial é um fato, ela permite. Por exemplo, eu uma vez perguntei para um dos nossos amigos o seguinte: nunca é raro na triagem dessas pessoas? Eu disse, nunca. Aí então eu perguntei, mesmo quando a pessoa não aguentou o curso? Não, eles não erraram. Porque aquela pessoa, ela tem estofo, ela tem fôlego, ela tem embasamento, ela tem experiência para o curso intermissivo, ela está madura, pelo menos, já chegou perto. Agora, quando ela desiste, o problema é dela. Você lembra, eu vejo essas coisas com muita naturalidade, hoje eu entendo isso muito. A hora do instituto, que a gente chegava lá e dava uma função para a pessoa mais nobre, mais evoluída, mais avançada, a pessoa recusava. Quer dizer, se no instituto, com o processo da consciência, nós conversamos tudo aqui, olho no olho, cara a cara, falando as coisas todas, tem gente que salta de banda, tira o corpo fora, pensa bem isso fisicamente, como é que não deve ser. A hora que a pessoa viu aquilo tudo, isso aí é um Himalaia em cima de mim, eu não aguento. A pessoa fica com medo, você está entendendo? Então o problema é dela. Mas eles não erraram. Agora, esse nosso amigo virou para mim e falou assim, a nossa esperança é com vocês, está com vocês. Por quê? É aquilo que eu falo com o Locha, aquela coisa toda, que é o trabalho, o terceiro poder, o terceiro trabalho, serviço, tempo de serviço, terceiro tempo. Você está entendendo? Porque essas pessoas, elas não fizeram o curso intermissivo. Ficaram na porta. Não foram nem aluno ouvinte. Ficaram na porta do estabelecimento. Você está entendendo? Venderam, vamos dizer, venderam balinha na porta, etc. tal. Que lá eles não permitiam vender tóxico. Então deve ter sido balinha, alguma coisa nesse sentido. Então agora veja, essas pessoas quando chegaram aqui, elas estão mais predispostas. Agora, eu já vi algumas pessoas, já nessas últimas décadas, que eu acho que é desse povo. São esses que relutam demais, que não admitem nada. Vocês não viram? Um dia desse, um desses se manifestou aqui nas questões.
Ele falou, não, ó, eu pensava que eu tivesse curso intermissivo, mas agora depois de eu acho que é mais de 10 anos, né? E eu estou em dúvida se eu tive. Estudo é esse pouco. Então é a turma do mais ou menos. Você está entendendo como é que é? Agora, Valdo, então você acha que o que mais peso tive na hora de superar esse egocentrismo foi o processo mental somático e não o processo assistencial? Foi o que pesou mais para a gente conseguir levar no curso intermissivo? Não, isso é o que você vai estudar, vamos dizer, o arcabouço, a estrutura patológica do processo. Então, por exemplo, Valdo, dentro dos meus estudos da monarquia, então, embasado nisso que você falou agora, para mim seria mais interessante estudar a monarquia que estava involucrada com o processo mental somático, que não aquela que fez assistência. Não, o que você devia estudar hoje, que pode ajudar muito você, é estudar o que tinha de bom na monarquia, porque esse que tinha de bom é que permitiu a turma entrar no curso intermissivo. Eu sei que o percentual é pequeno, mas ele existe. Ele existe, o processo todo é esse. Assim, senão nós não estaríamos aqui juntos falando essas coisas. Tem dois casos muito positivos dentro da monarquia. Um é mental somático e outro assistencial. Um foi Lastanosa e outro foi Isabel, aquela Isabel que você falou, a Isabela de Aragão, né? Por exemplo, uma coisa que você podia estudar. Olha na Europa, a monarquia do século, por exemplo, 17 até o século 20, quais foram as grandes personalidades da monarquia do ponto de vista de sabedoria, gente boa? Esse é que a gente tem que olhar. Porque são esses que escaparam da monarquia. E sempre tem. Agora, não pode ser aquele que era levado no bico pelo assessor, ou eminência parda, não é nada disso. Entendeu? A gente não pode exaltar nunca o Maquiavel, que foi um dos piores caras da monarquia de todos os tempos. Agora vale o outro que era mais ou menos o próprio Voltaire. Ele era mais ou menos, ele não era um cara definido muito, não. Mas, por exemplo, tem coisa negativa nele também. A Madame Pompadour poderia ser considerada... Quem é? Aquela que... A Madame Pompadour, aquela que... A Madame Pompadour? Ela subvencionou a primeira enciclopedia do Voltaire, né? Pois é, mas tu tem que ver. Mas ela era essa turma da enciclopédia, por exemplo, é um caso de estudar. Quem é que ajudou, como é que foi os sponsors. Quem é que foi que contribuiu, como é que foi que esse povo todo já era, já está querendo alguma coisa. Tem também um rei que subvencionou as coisas de Lastanosa também, mas ele não foi muito conhecido. Então tem várias pessoas. Então, Valdo, nós seríamos essas personalidades mesmo? Pelo que você falou? Não? Não, são vocês. Aqui, são que vocês. Você falou, para vocês aqui, é dessa massa aqui que faz esse povo mesmo, é o que fez esse povo. Não tem outro jeito. Agora, você vê que tem as pessoas que saíram bem dessa. Olha a Maria Teresa. A Maria Teresa é uma pessoa da monarquia, mas de alto nível, nobre, mental somático, intelectual, alto nível. Veja bem, ela está aí, firme. Mas ela não é a gracinha da monarquia? Eu acho. Eu acho Maria Teresa um exemplo. Hoje eu vou lá para ver o que ela vai fazer lá no shopping. Eu estarei lá para observar a situação e urubu ouvir. Você está entendendo? Vamos ver isso. Obrigada. Agora aqui, a pessoa excessivamente consumista é necessariamente egocêntrica? Existe alguma relação entre consumismo e egocentrismo? Até um certo ponto, mas nem sempre é, porque o egocentrismo, ele define as coisas porque tem gente que é super consumista. Compra aquele monte de roupa, uma opção de coisa aqui hoje. Amanhã ela dá tudo para as amigas dela. Então, quer dizer, que egoísmo besteira, não tem egoísmo nisso. Mas o problema era sentir que ela dominou o objeto, que ela fez, que ela está na ponta, e ela fica ávida para comprar alguma coisa, arranjar uma coisa nova. Até um certo ponto, é uma megalomania igual às outras. Está entendendo? Então, essa megalomania a gente tem que dar um desconto. Eu conheço um monte de moças, senhoras, etc. e tal, que compram uma porção de coisa de uso pessoal e dá tudo bem a pouco. Às vezes usou uma vez e já passa para frente. Por quê? O consumismo exige, né? Senão, como é que vai? Então, bolsa, por exemplo, presta atenção, bolsa.
Quem é aqui que já ganhou Bolsa das Amigas? Levanta a mão. Vamos ver se tem. Olha lá, tá vendo? Eu falei só uma coisa bem fácil. Bolsa. Mas tem coisa ainda mais comum, hein? Pois é, não, essas eu não vou perguntar que fica chato. Essa não, essa aí não. Não vamos expor. Isso aí eu deixo para a Conce. Está vendo? Quem é a Conce? Aí, ó, a turma da Conce. Fica por conta dele. Poderia ampliar o que o senhor disse sobre o paradoxo patológico da exaltação pessoal íntima em relação à mediocridade dos interesses pessoais dominantes? O caso é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, a questão de consumismo. Está aí uma coisa bem lógica dentro disso. O consumismo está na ponta. É uma das patologias do zeitgeist atual. Hoje em dia, eu, por exemplo, em 1960, eu tinha falado isso. E eu agora, ultimamente, eu estou vendo isso. A minha apreciação é o seguinte. Vai chegar um dia que os próprios industriais vão querer que o povo compre menos do que aquilo que estão comprando dos produtos que eles fabricam. Isso divide o processo da interconcorrência, ou intraconcorrência. Ele criou uma fábrica aqui para fazer alguma coisa, depois ele arranjou outra fábrica aqui para fazer outra, depois arranjou outra aqui. Então aquela ali criou muito cartaz que era muito mais antigo. Ele criou uma nova, ele agora desejaria que o povo comprasse menos dessa, para comprar dessa. Eu, em 1960, falei isso para a turma de industriais, nós estávamos numa grande reunião, tinha até gente internacional no assunto. Eles começaram a rir de mim. Falei assim, eu quero ver isso, Valdo. Falei assim, viva! Quem viver, verá. E agora eu estou vendo isso. Recentemente eu vi uma pessoa falando isso na internet. Entende? Então vamos entender. Durma com barulho desse. A situação, então, do consumismo, ela já está chegando, já está fazendo marola, já está entrando no nariz do povo, na boca, até daqueles que estão fabricando. Já existe isso. Não, pensa bem. Chega um ponto que a saturação acontece. Em qualquer campo de atividade, pode sobreviver à saturação. Entende? Para compreender o ego sem fazer julgamentos de condenação, devemos julgar a energia para essas patologias do ego e depois fazer rever. Se você quiser, mas não precisa. Uma pessoa que pondera as coisas, ela não vai soltar energia negativa em cima dos outros. Eu, por exemplo, até não fico brincando aqui com o Arlindo, mas o Arlindo não reclama das minhas energias. Você reclama? Eu não reclamo. Por quê? Eu não estou soltando energia para acabar com o Arlindo. Nós estamos nos entendendo aqui num alto nível de estudo. Nesse assunto eu estou melhor do que Sócrates. Vamos e ganhamos nessa aí. Estou melhor, bem melhor. Pelo seguinte, o Sócrates ainda fazia um negócio que chegava numa irreverência, mas chegava até numa certa ironia, uma condição, e rebaixava o cara perante ele mesmo. Agora, o que se passa? Com você não é tudo, nós estamos na mesma sarjeta ou nos mesmos píncaros da ideia. A situação é essa, de igual para igual. Então, há um processo maior aqui de socialismo, comunismo e fraternismo, não é verdade? Agora, o caso é o seguinte, de qualquer maneira, se você tem dúvida de você mesmo, faça o estado vibracional sempre, antes de qualquer ação ou atividade. Isso sempre ajuda muito. Eu, por exemplo, mexendo com energia dia e noite há mais de meio século, eu ainda faço isso todo dia, toda hora. Eu vou trabalhar no computador. Essa madrugada eu trabalhei 4h30, ou seja, das 12h22, ou seja, meia-noite, 22 minutos da madrugada, até mais ou menos 5 horas da manhã. Eu trabalhei no computador. Eu fiz uma revisão, uma opção de coisa que havia para fazer inclusão, muitos temas diferentes, sem parar. Agora veja, eu comecei exteriorizando energia no ambiente todo, e depois no fim também exteriorizei energia. Essa noite eu não senti frio nenhum, que lá já estava mais quente, hoje está 21 graus aqui,
A coisa está mais, desde ontem a coisa começou a normalizar um pouco. Não sei quanto tempo vai isso, mas está melhor. Olha bem que eu estou aqui, ó, com o meu casaco aberto e tal. Esse negócio todo. Hein? Ah, só um dia. Então aproveitem, viu? O problema é esse, aproveitem. É como diz o cara, então vamos todo mundo ficar pelado para aproveitar, porque enquanto tem frio. Agora aqui. Essa análise de enquadramento de uma pessoa, conforme o senhor falou, logo no seu primeiro encontro, com sua perspectiva inicial, na primeira impressão, tende a gerar apriorismo, o que leva a um fechadismo para essa interação. Gostaria de entender melhor esse procedimento. Será que entendi corretamente a sua fala? Não, você não entendeu nada. O problema é o seguinte, o caso... Quando você fizer isso, você vai alcandorar essa personalidade e colocá-la no pináculo da sua história pessoal. Eu não estou falando para você colocá-la na sarjeta e nem no bafô, mas na melhor posição que ela possa estar, nos píncaros da situação, no auge do melhor dela. Agora, o que se passa? Examinando bem a pessoa. Então, toda vez que você for analisar a pessoa, você analisa para o melhor. Primeiro você vê o melhor, depois você vai descontando. Que a vida é assim. O problema é quando tem desconto demais, porque aí você viu, já passou da conta, já mais de 51% já não é o ideal. Não é isso? Mas é isso que eu estou falando, é só observar. Agora, o processo todo é o seguinte, essa observação ajuda a pessoa a se localizar, identificar e dar o diagnóstico de si mesma dentro do processo social evolutivo. Então isso tem um valor extraordinário para, vamos dizer assim, melhorar as suas prioridades, ver quais são seus próximos passos dentro da execução da PROEX e outras coisas mais nesse sentido. Professor B. Sim, pode falar. Aqui na questão da elogio, na página 78, eu gostaria de entender como é que esse crescendo o egocentrismo infantil insuperado e egoísmo adulto qualificado. Isso é qual que é o item? É crescendologia. Crescendologia. A crescendologia. O crescendo egocentrismo infantil insuperado, egoísmo adulto cronicificado, é esse? É, a questão que eu tenho que não tem um crescendo, que tem um regresso. Não, crescendo, porque o egocentrismo infantil, ele tem que ser superado, mas ele não foi. Então ele chegou no egoísmo adulto cronicificado. Houve um crescendo, no caso, patológico. Agora, o crescendo intencionalidade egocêntrica é intencionalidade cosmoética. Já houve um crescendo homeostático. Você entendeu? O primeiro é doentio, o segundo é sadio. Tá certo? Entendi. Sim. B. No caso, o que o senhor disse, a pessoa, a consciência que ela começa a fazer o curso intermissivo e não consegue terminar. Ela diz, não quero mais fazer, vou para outro lugar. Às vezes não chega a ser nem assim, não. A hora que a pessoa viu o alcance daquilo, ela não fala nada, ela sai, a francesa fala, vamos embora. Vou embora daqui. Ela não chama muita atenção, ela sai de fininho por baixo do pano. Não aparece não. Não quer saber daquilo. E aí, no caso, comparando essa consciência com a outra que concluiu o curso intermissivo, mas chegou aqui nessa dimensão e abdicou dele, qual seria a condição mais grave? Porque aqui ela foi às vias de fato. Lá ela estava na teoria. Outra coisa, pensa bem, você no curso intermissivo estava numa comunex tranquila, onde você pensava com muito equilíbrio. E outra coisa, você deduzia as coisas com muita, teoricamente, com muita lucidez. Muito embora tenha a parte prática, as viagens foram feitas, vamos dizer, as excursões técnicas, paracientíficas, paratécnicas da história, tudo isso. Mas o ambiente é outro. E outra coisa, uma coisa nova, você sabe, igual aquela pessoa que passou no vestibular, está sempre feliz, está comemorando a situação. Agora, a hora que a pessoa chega aqui, ela vai encontrar com os seus desafetos, os algozes, as suas vítimas do passado. A coisa muda de figura, já um outro nível mais avançado. Então, por exemplo, se essa pessoa
que teve tanto entusiasmo, que ficou tão, assim, enfoguetada com o processo do curso intermissivo. Ela chega aqui, ainda tem um esbregue desse, pensa bem naquela que já tirou o corpo fora desde lá da teoria. A hora que ela chega aqui, como é que o negócio é mais difícil? Então, essas é que nós temos que ter mais paciência. Porque me parece que aqui ela tem a justificativa do restringimento, Não tem jeito disso, porque o curso intermissivo, ele estabelece pseudópodes, no caso, simbiontes. A pessoa tem a inspiração dentro dela, se é ou não é. Eu vou dizer para vocês o que eu acho, desde que eu comecei a falar nos processos todos para o público. Eu acho que uma pessoa sabe muito bem se ela fez o curso intermissivo ou não. Quando a pessoa fica assim, vai, não vai, aqui até, isso é autocorrupção franca. A maioria do povo. Está entendendo? Vocês podem, a gente estabelece sempre, indúbito pro réu. Então, para certas pessoas vão fazer uma exceção, etc. Tal. Mas a maioria não tem exceção, não. É a pessoa mesmo que está tirando o corpo fora de uma maneira violenta. Então, qual seria a condição mais grave? O erro mais grave dela, sei lá. Seria ela ter... O erro mais grave é a pessoa ainda não ter alcançado um processo ou uma sensação ou uma emoção, mas o nome correto seria um conceito, uma ideia neofílica, de reciclagem, de renovação, de melhoria. Ela não viu o alcance que o curso intermissivo dá a ela de melhoria, de aperfeiçoamento, de evolução. Como o curso intermissivo é outra condição. Então, é aquilo que ele está falando. Ela está perdida na marginal, está perdida na lateral, está perdida num processo de acostamento, uma ninharia, uma bobaginha, um lixo. Você está entendendo? Você já pensou? Uma pessoa der um palacete para ela, e ela vive praticamente na lixeira do palacete. Isso não resolve. E o resto? Um palacete com a opção de cômodos, com aquela opção de coisa lá dentro, tudo máximo. E a pessoa gosta do lixo. Fica ciscando o lixo todo dia. Besteira. Eu conheço um monte de gente assim. Agora, inclusive a turma da monarquia, você sabe? Não tem jeito desse jeito. Não tem nada a ver conosco aqui, não. São outras pessoas lá comigo. Mas é. Então, veja, o departamento de lixo toma uma outra atitude. Agora, se a gente for falar em monarquia e falar em castelo, já muda de figura, porque o negócio é pior, porque lá não tinha banheiro, né? Então o negócio piora ainda mais, porque castelo não tinha banheiro, você sabe disso da monarquia. Era tudo na base dos processos difíceis. O sentinho, sei. Compreendo, sei. Só uma sugestão, na estrangeirismologia, você poderia acrescentar egotrips. Quem é que está anotando hoje para a Rosa? Você sabe quem é? É você? Por favor, anota para nós. Fala que é a sugestão da chefa, que agora ela está passando aqui uns dias aí, e que ela apareceu, a Fênix, né? Que ressurgiu das cinzas, ela apareceu. E outra coisa, o chefe, ela está mais magra. Meus olhos de clínica, você sabe, eu tenho um olho clínico, né? Ela está mais magra, ela está fazendo dieta, sim. Alguma coisa aconteceu com ela. Está com dieta. Coisa séria. Mas olha, ela aí é muito importante, porque ela é uma das minhas colaboradoras, mas assumiu uma temporada, mas estava trabalhando, é coisa séria, tudo mais. E agora ela pegou umas fériasinhas e veio direto para cá. Então, eu tenho que falar nisso. E o Marcelo, não tem jeito. Eu tenho que dar umas palmadas para ela, não tem jeito. Faz parte do serviço. Mas quem é que está aí É você? Duas perguntas. Na tematologia, você colocou neutro. Colocou tema neutro na tematologia. Sim. Queria saber por quê. Eu já expliquei isso antes. Você é retardatário, né? Chegou no fim. O problema todo é o seguinte.
O egocentrismo infantil, a gente não pode falar que ele seja patológico. É uma necessidade que a criança seja um pouco egocêntrica para ela subsistir, ela sobreviver. Porque se ela não se mexer, o instinto dela não funcionar para defender o próprio corpo, ela acaba morrendo. No acidente, no fogo, cortando, entende? Alguma coisa se mutilando sem querer. Isso pode criar problema para ela. Então, esse é um egocentrismo de preservação infantil. É uma necessidade. Por isso que eu coloquei. A rigor, o egocentrismo é uma necessidade. Agora vamos pensar uma coisa séria. Você mesmo, na hora que você não está querendo mais viajar de avião pela Air France, agora esse ano, que você ia fazer uma viagem, isso não é egocentrismo também até um certo ponto de adulto? E não está correto até um certo ponto? Por que não? Então veja, ele é neutro. Por 21 razões, ele é neutro. Está certo? Tem lógica, não tem? Faz sentido. A segunda pergunta, posso? Fala. Na segunda linha da patologia, você colocou segundo ego. É o segundo ego. O que você quer? Eu não entendi. O segundo ego, por exemplo, aí, ó, você viu no examinando, o alter ego e etc. tal. É o outro aspecto. Um dia desse nós falamos aqui no segundo ego, não é isso? A gente discutiu aqui muito tempo. Olha aí os verbetes anteriores, sabe? Como eu falaria, 5 verbetes depois, nós voltamos a tocar no assunto do segundo ego. Tá certo? O que houve? Alter ego, do Zé, deu vários exemplos aqui. Não, eu e o Arlindo tivemos um alto debate sobre o assunto, foi um negócio sério. Agora aqui outro. Em fatologia, na penúltima linha, defesa empedernida dos direitos pessoais. Qual fica o papel do advogado que no direito de família, na maioria das vezes, trabalha com egocentrismo? Olha, você pergunta para o advogado como é que está a consciência dele, se ele dorme à noite. Principalmente para um advogado experiente, com muitas décadas de trabalho. Vê se ele dorme à noite. Se tem, está tudo bem, não tem nada. O processo ali é a consciência dele. Tem certas condições do direito que nem se me pagasse eu não participaria. Mas tudo é um processo de direito, a gente tem que estudar com calma, devagar. Como conviver em um sistema onde você tem que visar o lucro e não ser egoísta? Não, não é bem assim. O capitalismo selvagem atende o cidadão ou a cidadã que quer, outros não. Eu, por exemplo, eu trabalhei com esse capitalismo selvagem, tive empresas, tudo isso, fiz meu pé de meia e não me matei por causa dessa história, nem hoje. Eu nunca dei muito valor para esse processo de dinheiro, de economia, de tudo mais que o povo dá. Então, veja, isso depende do temperamento da pessoa. Agora, um pé de meia, eu acho que a pessoa precisa, mas não é só dividir o processo do regime político que nós vivemos, ou regime econômico, não. A situação é mais embaixo. É para a pessoa se libertar das prisões, da grilheta, dos grilhões, do processo todo que está, fica dependente dos outros. Então, a independência econômico-financeira é também uma independência de posicionamento, política, filosófica, de trabalho, de movimentação, até da agronomia, a pessoa ir de um lugar para outro, que é o direito de ir e vir. Isso tudo é muito importante dentro do processo. Estou prestes a residir na China. Uma filha e o marido já estão lá. Tenho uma filha com 17 anos que também quer ir. Eu gostaria de residir em Foz do Iguaçu, mas ninguém quer ir comigo. Sou eu que sustento todos. Não sei o que fazer. Gostaria da sua opinião. Essa senhora, ela é casada com um chinês, com a história toda. Agora, então, é um problema. Eu acho, se o maridinho está lá, você tem que ir para lá. E se as filhas
Se houver necessidade delas irem, você tem que bater na mesa e levar as filhas, você não tem outra saída. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu preciso examinar isso com mais detalhes, né? Eu acho que está pouco para a gente ver. Agora, é preciso saber também o que vai acontecer na China. Onde vocês vão morar? O que vocês vão fazer? Qual vai ser o ciclo social onde vocês vão trabalhar? A China tem lugares maravilhosos e tem outros dificílimos. Isso tudo a pessoa tem que ver, aonde ela vai ficar. Que aquilo lá é um cosmos, é um universo, é enorme, se ver. Então, por exemplo, se você tem dificuldade com a turma, examina bem quais são as vantagens de ir para lá. Esse local da China, o que ele tem de vantajoso? Qual o proveito que a pessoa vai tirar? Isso às vezes é importante para mostrar, porque às vezes pode ser um lugar que pode ser melhor do que aqui as coisas que vocês têm no Brasil. Depende de quem é. Se o seu maridinho está lá, é porque já tem algum interesse muito sério. Isso precisa de ver por quê. Agora, a China tem coisa muito importante. Outra coisa, fala com as meninas para começar a estudar o mandarim logo que chegar lá, se elas não dominarem bem o mandarim. Começa pelo menos para ter uma conversação mais avançada, para entender os outros na televisão, no celular. Isso é muito importante no processo do mandarim na China. De modo que o processo é ponderar isso tudo, vamos com calma. Que você tenha bastante energia e inspiração para decidir o caminho, né, da equipe. Uma outra coisa, você não falou, isso é para sempre? Isso é outra pergunta que tem que ter respondida. Vai para a China, é para sempre? É para ficar lá e ser cremado lá no fim? Como é que é? Tudo isso, porque se for lá uma temporada, não tem nada. Uma temporada até é bom para as crianças, para as moças e tal. Aqui, a literatura espírita é rica em exemplos de consciência vivendo muitas existências opulentas, plenas de egocentrismo. Escolheram ressonar em ambientes miseráveis, junto de pessoas também egocêntricas, para assim evoluir. Isso tem procedência lógica? Em um sistema dinossáurico de castas como na Índia, como isso é possível? Não, essas coisas existem, muita coisa que o Espiritismo está falando aí é real. Isso tudo ocorre. Agora, eu quero te dizer, eu conheço um monte de país. Tive a oportunidade de ir, claramente, com as coisas tudo a meu favor, para a Índia, fisicamente. Eu não quis ir. Que eu estive lá fora do corpo, eu nunca desejei ir à China, à Índia. No entanto, eu fui à China, fui ao Japão. Um outro lugar que eu não quis ir na ocasião, que a situação era precária, é a Rússia. Uma vez eu estava na China, e eles falaram assim, agora nós entramos nessa estrada aqui, nós Rússia, se quer ir, vamos embora, a gente leva. E dentro tudo pago, a situação toda, eu falei, não quero saber de nada. Mas é que o ambiente não... E outra coisa, tudo isso eu pondero. Jogo energia, pondero na hora. Se eu puder, escuto o amparador, vejo as coisas. Agora, nunca me arrependi de não ter ido nunca à Índia, de não ter ido nunca à Rússia. Está entendendo? No entanto, eu fui ao Japão, eu fui a Hong Kong, eu fui à China, eu fui às Filipinas, eu fui a um monte desses lugares. Está entendendo? Então, vamos pensar bem como é que é a situação, o que é que a gente estuda e qual o interesse que a gente tem. Agora, é o caminho, é o jeito. Quem é que está com o microfone? Oi. Ali na efeitologia, o efeito intoxicante do egocentrismo no holossoma, e depois aqui embaixo na paradoxologia, o paradoxo somática forte, egão fraco. Aí eu queria ver a correlação do egocentrismo com as doenças. O problema todo é o seguinte, as doenças, quando a pessoa é muito egóica, ela acaba fazendo a somatização dos defeitos das doenças, dos transtornos e das patologias. Tem muita gente egóica que é assim, entendeu? Ela puxa para si. Uma pessoa, por exemplo, se ela é muito mão de vaca, é aquilo que eu chamo miserê. Ela então pensa em dinheiro demais com as coisas todas, se ela passa aperto, aquilo que todo mundo quer miserê acaba passando aperto, mesmo quando tem muito dinheiro.
ele não se sente satisfeito com o nível que ele está de abastança, ele quer mais. Com isso, ele piora o processo do corpo dele. Começa a aparecer doenças, alterações, uma opção de condições tem ali. Ele somatiza aquela condição devido à patologia por causa da emoção dele. Entende? Então essas coisas é que nós temos que ver aqui. Agora, isso nós estamos falando aqui sobre o paradoxo somática forte e egão fraco. Isso é o que acontece mais por aí. É tanta gente fortíssimo, olha bem no esporte. Olha esse pouco que você vai encontrar. Uma somática enorme e o cara não vale nada. Igual aquele jogador de futebol que chegou e meteu a cabeça na cabeça dele. Né? Agora, é um processo de emoção muito grande, né, que mexe com isso. A hora que o cara faz um gol, aquele negócio de pular, joga o sujeito para cima, etc. Tal. Isso tudo, então, é uma emoção muito grande. O bicho está ali vivo. Tudo é possível. Entende? Então a gente tem que examinar, não tem saída. É o jeito. Quem mais que está aí comigo? É você? Professor, qual é a abordagem prioritária do ponto de vista da paraterapêutica no curso intermissivo quando chega uma consciência com um processo egocêntrico importante? Então o que é feito para melhorar e dissipar mais? A coisa é feita com muita habilidade e diplomacia, mostrando os fatos e parafatos para a pessoa. Quase sempre, uma coisa muito séria que eles dão como exemplo, e é um negócio que pega bem quando a pessoa está numa comunex dessa de assistência, é mostrar como foi a vida dela e o que ela vê extrafisicamente. Então, por exemplo, como é que era o palco da existência dela anterior, e agora que ela está nos bastidores extrafísicos, entende como consegue? O que ela vê? O povo que está igual a ela. Se aquilo está certo. Então, por exemplo, a pessoa errou. Um erro muito grande lá, de acumulação de bens indevidos, confusão de coisas. Então, para mostrar o erro que ela teve, eles pegam aquela pessoa e visitam uma que está justamente naquela condição. Você está entendendo? Fala assim, olha, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Veja, como é que fica? Tem cara desse que, às vezes, ele começa a fazer assistência ali, imediatamente. Ele quer bancar o amparador daquela pessoa para aquela pessoa não entrar no mesmo tabu que ele caiu. Você está entendendo? Então isso ajuda demais. Esses processos, assim, vamos dizer, cara a cara, de demonstração, entende, direta, palpável, concreta da realidade, como exemplo. Isso aí não é só um gancho didático, é uma revivência do processo. Você está entendendo o que ele quer dizer? É muito sério. E isso às vezes ocorre, é muito sério. Olha a lógica, vê se faz sentido para você. Impacto terapia. Agora, lembre-se, uma comunex, às vezes, ela tem equilíbrio total. A pessoa lá, ela está despojada de muitos bloqueios de energia grossa. Então ela está mais, no mais fino e refinado da condição de entendimento que ela tem. Às vezes, num caso desse, eles tiram, jogam energia na pessoa para ela ficar mais aware, você está entendendo? Mais desperta, mais lúcida. Isso, então, melhora o modo de abordar. Porque se a pessoa está muito envolvida com o processo emocional, a abordagem fica furada, né? Agora, se ela tem um pouco mais de equilíbrio, uma abordagem menor já alcança um efeito extraordinário. De modo que isso aí pesa na balança. Quem é que está aí com o microfone? É você? Faz favor. Bem, também na paradoxologia, na penúltima linha, o paradoxo do fechamento da conta egocármica propiciar a abertura da conta policármica. Professor, eu tinha pensado que fossem ocorrências que pudessem estar simultâneas. Você vai trabalhando o ego-karma, mas já inicia alguma atividade no polikarma. Isso aqui é estanque? Como é que é para eu entender isso? Não, o problema é o seguinte, você
sai de uma condição de devedora para uma condição de assistente. O assistente, daí a pouco, vai ser credor do povo, por causa da assistência que ele vai fazer. Então, há um paradoxo nessa história. Quando a pessoa sai da sarjeta e vai para o cume do trabalho, entende, evolutivo dela. Agora, com as questões nossas, isso aí foi flagrante, óbvio, evidente, o tempo todo. Porque o curso intermissivo é divisor de águas, né? Antes e depois dele. Essas coisas todas ocorreram conosco. Agora, esses paradoxos, muita gente aqui passou por isso. Até hoje. Não significa que vai deixar de ter as condições ego-kármicas. Não significa que a interprisão grupo-kármica, ela continua naquilo que você ainda não resgatou. O processo é seu. O ressarcimento, o pagamento em módicas prestações é um problema seu, mas ele tem que ser feito, né? Cedo ou tarde. Por isso que o Arlindo aí, eu estou tentando ver se pago umas coisas para ele, ele está tentando me pagar. A gente está chegando aí, por isso tem esse entrevero entre nós, a gente. Mas, às vezes, tem que ver como é que é, né? Qual é a sua capacidade de ressarcimento? Olha, estamos falando aqui que a partir das 14 horas estaremos prontos para a finalização com a votação e recados. Às 14h15 teremos o sorteio do laptop do programa Amigos. Vocês estão entendendo bem como é que é? Então, vocês têm 9 minutos para fazer as últimas perguntas. Sendo assim, eu vou responder primeiro as de fora, tá certo? Parece-me que a assistência desinteressada ao próximo é um forte instrumento de combate ao egocentrismo. O senhor concorda? Plenamente, assina embaixo. E o que quer dizer da assistência carregada de interesse pessoal? Ela tem argumento? Tem. É o percentual, né? Qual percentual? Às vezes tem 5% de mérito, com 95% defasado. É isso? Mas pode ser, às vezes, o contrário. Gostaria de saber se existe uma correlação do período menstrual com a sensibilidade energética. O que ocorre no holochac psicossoma, além das alterações hormonais do soma? Olha, tudo isso tem relação muito séria. Uma tensão pré-menstrual, a TPM, a TPM e outras coisas mais, isso é seríssimo. Você sabe que uma pessoa que está menstruada tem problema, por exemplo, na cozinha. Certas coisas, certos pratos que ela vai fazer, a energia que ela está mexendo altera o processo de crescer o bolo ou não crescer, o fermento. Por quê? Uma mulher fermentada piora o fermento do bolo. Isso é que eles falaram em Minas Gerais, em Goiás, etc. Tal. De modo que é lógico que o processo hormonal influi. Uma outra coisa séria em matéria de hormônio. Uma pessoa, por exemplo, chegou e começou a trabalhar numa repartição. É uma mulher. Essa mulher, então, foi trabalhar com mais 6 outras mulheres que já trabalhavam lá. Agora, o que se passa? Na hora que ela entrou lá, que aquelas já estão trabalhando há muito tempo, e todas elas estão ainda no período de menstruar, ela começa a ficar com a menstruação mais ou menos nos mesmos dias das outras. Isso aí também é uma influência terrível dentro do processo da energia. No nosso congresso, que a gente fez o primeiro, sobre o processo de consciência, projeção, etc., eu lembro, parece que foi a Pia Steiner, escreveu, tem um big do artigo sobre esse processo da influência da energia, e o problema dos hormônios da mulher e o período menstrual. Ela fez esse estudo baseado na Conscienciologia. Isso está publicado, está aí nas nossas coisas, hein? É o Congresso Brasileiro, nós somos 90, não é isso? A vivência da interassistencialidade pode minimizar ou eliminar a postura egocêntrica da consciência? Como aprofundar o entendimento e a teática da maturidade para a psique interassistencial? Isso pode ter sido um tema de curso intermissivo? Não há dúvida. A maioria dos temas que nós trazemos na tertúlia são do curso intermissivo. Qual a importância do estudo da monarquia nos dias de hoje?
É importantíssimo na hora que a gente vê que tem uma porção de políticos querendo ser monarca, ou seja, ditadores. Isso tudo é monarquia ainda, feudalismo. Só na América Latina nós já falamos quais são os processos. Cuba, Venezuela, quem é o Peru, Bolívia, e aqui, de vez em quando, tem assim, uns arremedos. De vez em quando tem gente colocando as unhas de fora, não é isso? As manguinhas de fora. De modo que o negócio é brabo, temos que estudar. Monarquia, antes de mais nada, para o nosso amigo que perguntou, estude o feudalismo, que você vai entender o processo do totalitarismo, da autocracia e da ditadura. Os serenões fazem visitas em curso intermissivo? Não, é muito mais sério que isso. Eles são orientadores básicos, eles embasam os cursos intermissivos, eles são inspetores, eles orientam, eles demarcam a situação. Como analisar realisticamente uma pessoa que sente que já fez curso intermissivo pelos conhecimentos inatos que possui, mas não atende nenhum dos critérios que estão no livro 700 experimentos, em relação a vivências anticosmoéticas desde a infância? Seria autocorrupção inata? Não. Se você sente que as coisas, por exemplo, todos esses princípios básicos da conscienciologia, um bom percentual deles você admite, mesmo sem ter vivência disso assim, dentro da memoriologia, da holomnemônica, mostra que você teve o curso intermissivo, isso não quer dizer nada. Agora, uma coisa séria é o seguinte, vamos pensar bem, existem processos da pessoa que ela não quer ombrear a situação, ela não aceita, ela quer tirar o corpo fora, ela quer renegar a sua própria condição. Então, para fazer um exame desse, é necessário ter bastante autocrítica, para a pessoa entender o que quer que se passe, senão não dá. Você quer falar, né? Eu queria perguntar uma coisa em relação, Valdo, ali tem o antagonismo, recepção, retribuição. Como é que a gente avalia o quantum para retribuir? A recepção, a retribuição é o seguinte, isso aí seria bom você estudar com a turma lá da PEX aí do LOF, né? Que eles estão estudando lá os processos mais sérios com detalhes. O que é que você recebeu para a sua vida para executar a ProEx? E que retribuição que você já apresentou até o momento? Isso tudo é importante. Tá certo? Eu estou vendo que está chegando mais gente. Isso aí também é por causa do sorteio, né? Que vai ser feito, não é isso? Faz parte do serviço. Todo mundo está preparado. Não vai dar uma síncope ou um colapso cardíaco em alguém quando receber aquele laptop fora de série? Né? Isso é uma coisa muito séria. Vamos ver isso então. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Ainda tem 2 minutos para responder. Tá certo? Tudo certo? Então, por favor, vocês comecem então com os nossos comerciais e vamos em frente, tá certo? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 18 votos online, 19 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 134 assinaturas no livro de presença, 15 praticantes da técnica da INVEX, 5 voluntários da Asinvex. Os recados de hoje: Magali, pela IEC, Maria Fabres, Côncius, Flávio e Regina, pelo debate, Cristiano Ferraro, curso Lexicologia, Editares, o Max, lançamento do livro, Virgínia Ruiz, Hermerometria, Alexandre Zaslavski, Asinvex, Patrícia Wetzel, CEEC. Temos 15 verbetes para a eleição de hoje. Arbitrariedade somática. Demagogia. Ectopia consciencial. Efeito. Egocarnologia.
frustração generalizada, equívoco, frustração cosmoética, garantia evolutiva, inteligência técnica, intencionalidade continuada, nulificação da infância, para excursão interplanetária e teleguiado autocrítico. Boa tarde a todos. Então, a IEC, ela convida todos para o jantar dançante, dia 25/7, o local é o Bourbon Golf. O valor promocional é de R$40 nos primeiros 200 ingressos. Tá? Eles estão sendo vendidos na recepção do CAEC, no discernimento, lá na administração, ou na própria sala da IEC. O traje é passeio completo. O passeio completo seria homem com terno e gravata e a mulher vestido longo ou longuete. Se alguém tiver problema com roupa, pode vir falar com a gente. Não deixa de ir no passeio, pode falar com o César, os homens, as mulheres comigo, por causa de roupa. Tá? A gente está ajudando quem tem problemas, se esse é o impedimento. Tá? O outro recado da IEC é o da Consignage, o curso Consignage. Ele é dia 4 e 5 de julho. Toda a verba desse curso ela é destinada aos amigos da enciclopédia. E o preço do curso normal é R$100. Para quem é amigo, vai custar R$50. Nós temos também, da parte da IEC, o aviso da Sessão Pipoca. Sessão Pipoca vai ser hoje, às 8 horas, no discernimento. O filme é A Vida dos Outros. Ele é um filme alemão. Ele ganhou o filme de melhor, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2007. E ele trata da espionagem governamental dos cidadãos antes da queda do Muro de Berlim. Tá? Então, todos convidados, então. Obrigada. Olá, nós estamos aqui em nome da Conscius para fazer um convite a todos os intermissivistas. Que tal conhecermos melhor e valorizarmos os nossos trafores? E mais, em prol da Maxi Proexis? Então, todos estão convidados para nosso curso que vai ocorrer de 24 a 26 de julho, agora, tá? Enfocando os trafores em prol da Maxi Proexis, despojamento para a interassistência, dar e receber feedbacks. Os professores serão a professora Flávia Guzzi e o professor João Aurélio Bonassi. Boa tarde, pessoal. Continuando aqui, nós vamos ter um especialista nesse curso do voluntário cobaia, que é a Pilar Alegre. E o investimento desse curso é R$120 ou R$2,65 para voluntários aqui de Foz do Iguaçu. E para voluntários de outras cidades, de outras comunidades, é R$160 e R$2,85. As inscrições já estão abertas aqui na recepção do CAEC. E vocês podem falar também com a gente através do eventos@consus.org.br ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Aguardamos vocês lá. Hoje, às 15 horas, de 15 às 17 horas, todos estão convidados para o debate com o tema autenticidade. Vai ser na sala da reaprendência, ali no prédio das dinâmicas, tá? Todos estão convidados e é gratuito. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Meu convite é para o curso Lexicologia. Vocês devem ter recebido um panfleto na cadeira de vocês. E o nosso convite é o seguinte: que tal passar um final de semana prazeroso estudando dicionários?
Essa que é a questão do curso, né? Então, nesse curso a gente vai estar, os alunos vão estar escolhendo dicionários, vão estar estudando esses dicionários e vai ter uma equipe de professores ensinando, discutindo técnicas para definir as palavras, para descobrir a origem das palavras, como se constrói o antagonismo entre as ideias, como se faz a associação de ideias. Então, essa que é a tônica do curso e a gente vai estar então, de sexta-feira, das 3 da tarde, até domingo, até às 7 da noite, discutindo e estudando esses dicionários de forma conjunta. Os alunos que passaram pelo curso, essa já é a 4ª turma, relatam os benefícios de maior afinidade com a lexicoteca do Holociclo, maior afinidade com o Holopensene do enciclopedismo e também maior facilidade para a escrita, seja de artigo, de livro ou verbete. Então, fica o nosso convite e as inscrições são a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente gostaria de lembrar a todos que nós vamos ter o lançamento do livro da professora Maria Tereza, Pérola do Caminho, que vai ser hoje às 18h30, 6h30, né? Lá na Expo Conscienciologia, na sala da Expo Conscienciologia, no shopping. Os livros vão estar sendo vendidos lá na Nobel, na livraria Nobel, tá bom? Nós esperamos vocês todos lá, tá bom? Um abraço. Boa tarde a todos. A Sinvex tem 2 breves recados. O primeiro deles é para os teletertulianos do Rio de Janeiro. Nos dias 4 e 5 de julho, nós estamos realizando teoria e prática da inversão existencial aí no Rio. Então, é um curso voltado à técnica evolutiva, né, da Invex, também trata da Resex. Aborda auto- e heterocriticidade, questão de planejamento técnico. Tá? Então, os interessados podem procurar no site da Sinvex, que é o www.sinvex.org. Obrigado. Boa tarde. A Sinvex gostaria de convidar vocês, e principalmente os teletertulianos também, para participar das palestras online da Sinvex, que vai começar no dia 28, às 3 horas, e vai acontecer todo segundo e quarto domingo de cada mês. E essa próxima agora vai ser sobre técnicas evolutivas com o professor Felipe Couto. Obrigada. Pessoal, meu recado é para todos os voluntários do CAEC. Nós estamos pedindo para que todos atualizem seus dados. Cada setor tem uma pasta de atualização dos voluntários, tanto o Holociclo, a Holoteca, a parte administrativa toda, o tertuliano. Colocar os seus dados, nós estamos atualizando essa última semana, a gente pede a colaboração de todos, que a gente vai estar recolhendo esses dados, compilando e também passando para a MC. Ok, obrigado. Passamos agora a palavra para o programa Amigos da Enciclopédia, que realizará agora o sorteio do laptop. Pessoal, então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tinha alguns recados aqui para vocês em relação à campanha, os resultados da campanha, né? A gente queria agradecer imensamente aí o apoio de todos, tá? Nós tivemos 121 inscrições, foram 110 inscrições válidas, tá? 11 teve algum outro problema que a gente acabou não podendo considerar. E essas 110 inscrições correspondem a R$79 mil. Tá? Então, isso em um ano significa 79 mil. Quem está no site aí pode ver o relatório financeiro. Nós estamos com 19, quase 20 mil reais em junho, quase 20 mil reais em julho também. Então, o nosso objetivo principal, que era a questão da transparência, ou seja, o dinheiro de todos, o que está sendo feito com o dinheiro de todos, pode ser acessado no site. Tá? Então, isso foi uma grande conquista de todos nós. Nós hoje estamos com 376 amigos. Agora, ao meio-dia, teve mais 2 inscrições que não entraram aí na campanha, totalizando 378. Então, faltam 22 inscrições para os 400. Acho que a gente vai estar vivo, né, quando chegar nos 400.
Um outro recado importante aqui é da Conscius. A Conscius é também uma apoiadora do programa Amigos da Enciclopédia. A gente está falando isso porque no material de divulgação, por um erro, né, sempre tendo essas coisas, faltou a logo da Conscius. Então a gente pede desculpas aí ao pessoal da Conscienciometria, da Conscius, mas como todas as ICs, como todos os projetos estão apoiando com toda a energia aí os Amigos da Enciclopédia. Bom, em relação aos brindes, essas 110 pessoas, elas já têm acesso, tá, a esses brindes que nós vamos dizer aqui, ou seja, já ganharam esses brindes. 20% de desconto no livro Mega Pensando em Trivocabular. Escolher um livro entre O Sempre é Tempo ou Pedra no Caminho. Então, esses brindes da Editares, eles vão estar disponíveis aqui em Foz do Iguaçu, na recepção do CAEC, a partir de segunda-feira. Quem está fora de Foz do Iguaçu, a Editares tem uma estratégia, não sei se o Max está aqui. Fala aí, né, Max? Como é que vai ser? O pessoal daqui de Foz pode retirar um dos 2 livros que quiser na recepção do CAEC. O pessoal de fora de Foz do Iguaçu, a gente vai estar mandando a listagem aqui para os centros educacionais do IPC e para as ICs. E após essa listagem, o pessoal vai poder ir para o centro educacional e retirar. Tá? Ou numa IC, né? No caso da Intercamp e outras ICs. Então, uma semana, né? Uma semana mais ou menos até a gente entrar em contato. Tá bom. O outro brinde é o SMS, os verbetes, tá? Que vocês vão receber. Quem se inscreveu o período da campanha, gente, ficou do dia 14 de maio ao dia 20 de junho, ontem, à meia-noite de domingo, tá? Para você ter uma ideia, ontem, 11h15 da noite, eu recebi um e-mail de uma pessoa da Califórnia, tá, querendo fazer a inscrição dela. Daí eu mandei de volta assim, olha, você tem 53 minutos. para tentar. E se der algum pau a gente não conseguir resolver, ferrou, não vai ter jeito. Então a pessoa, enfim, tentou, mas foi uma dificuldade danada. Agora, deixar para a última hora, o que a gente pôde fazer? A pessoa não pôde entrar na campanha, infelizmente. Com relação aos créditos de laboratório no CAEC, a listagem de quem se inscreveu vai estar na recepção do CAEC, tá? Então, se você é um desses 110, escolha o seu laboratório e marque na recepção do CAEC. E a sessão pipoca, nós também enviamos essa lista que o Max recebeu ali, da Editares, a gente mandou essa lista também para o César, para o discernimento. Então, se você é um dos 110, você tem 1 ano de sessão pipoca no discernimento, tá? Gratuito, é só chegar com a sua identidade lá e apresentar, a listagem vai estar lá com eles. Bom, vamos então para o sorteio. Cadê o Álvares? Álvares. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de avisar a todos assim, que esse trabalho foi feito, todo um trabalho de auditoria, tá? O nosso amigo Igor, ele participou como auditor. Sim, ele conferiu todos os nomes, conferiu todos os números, então, cada pessoa, a gente tem uma lista aqui, das 110 pessoas, 111 na verdade, e cada pessoa tem um número de acordo com a ordem com que ela foi fazendo a inscrição no programa. Então, o Igor está com essa lista aqui, ele fez a conferência dos números, e a gente dobrou os números, eles estão aqui nessa cuba. Então, a gente gostaria de pedir a algum voluntário que queira fazer o sorteio aqui dos prêmios, quem se habilita? Qual é o primeiro prêmio? Qual é o primeiro? Bom, o primeiro prêmio, então, pessoal, vai ser sorteado aqui, vai ser o curso Media Training da Comunicons. 33. O número 33, Selma de Sherman, do Rio de Janeiro. Tem que anotar. Você pode colocar aí Media Training? Você vai falar? O próximo prêmio são créditos na OIC. Então a pessoa que ganhar, ela vai escolher qual atividade que ela quiser fazer na OIC. 108. Janer Vilaça.
próximo prêmio é uma inscrição do curso ACP2. Número 97. Mara Rosane Soares Pileco, de Buenos Aires. O próximo é um CP1. Número 40. Lúcia Aparecida de Oliveira, de São Paulo. O próximo, então, vai ser o acoplamentário. Número 3. Antônio Leonardo Firmato de Almeida. No comments, no comments. Agora, não, isso aí a gente vai conversar com o Leonardo. Ele ganhou, é dele, ué. Foi auditado, as contas foram auditadas, tá tudo certo, é. Não, o detalhe, viu, gente? Os prêmios são intransferíveis. Intransferíveis, é verdade. Não, deixa pra lá. O próximo, balanço existencial de 2010. 49. Número 49. Maria Cristina Bassanese, de Foz do Iguaçu. Olha, e esse próximo prêmio é o laptop, né? Então o professor Valdo vai escolher aqui. Dá licença. Oi. Uma questão de probabilidades, certo? O mais difícil de sair é o que saiu primeiro. Entendeu? Então, o mais correto seria que todos esses votos estejam para o prêmio maior. Não. Não. A pessoa ganhar 2 brindes, não. Discordo. É o final. É o último. Mas quem ganhou já algum brinde não vai ganhar de novo o laptop, vocês concordam? Vai lá, cara. A pessoa ganha o CP2, laptop, vamos devagar, né? Também. Lógico. Bom, vai encerrar já, entendeu? Então, você que vai escolher. Você acha que alguém quer ser... Olha, eu não estou influindo, viu? Eu não estou influindo. Não pense nisso. Valdo, não faz EV, Valdo. Não faz EV. Setenta e um. Cristina de Oliveira Pacheco. Ela está aqui? Ela é da onde? Ela é da onde? Foz do Iguaçu. Ela é de Foz do Iguaçu, gente. Duplo do Sebastião. Bom, gente, então, agora assim, o que a gente queria falar para vocês é que no segundo semestre tem mais. A ideia é a gente se movimentar mesmo, tá? As pessoas, os amigos. A gente tem várias ideias aí para o segundo semestre, que é descontos em cursos, atividades, e, enfim, vocês vão ficar sabendo disso aí com o tempo. Carro zero. Olha, você fazer pé de meia e comprar um, hein? Obrigado, viu, gente? E só lembrando para... E só lembrando a todos que o programa Amigos da Enciclopédia continua, então aquelas pessoas que têm interesse em participar e contribuir com Amigos da Enciclopédia e com a Enciclopédia da Conscienciologia, estejam à vontade aí para fazer a sua associação ou renovação, e nós nos colocamos à disposição para o caso de dúvidas, problemas, sugestões ou reclamações em relação ao programa. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete
Frustração cosmoética. Obrigado e boa tarde.